Bom dia, bom dia. Pessoal, antes de iniciar, eu queria agradecer a oportunidade, o convite que foi me feito e para nós que fazemos a KR Consultores, nós temos um valor muito importante. Nós temos a responsabilidade de desenvolver as empresas e a sociedade do Brasil. Normalmente, nós fazemos palestras para empresários, mas hoje nós temos aqui um dever social. Um dever social de colocar na mentalidade de vocês, jovens, que são o futuro desse país, o poder do que é a transformação que o empreender faz na vida de vocês. Que o empreender faz na vida do país, em todas as áreas, né? Então, empreender, pessoal, na verdade, é assumir desafios. E hoje, eu vejo aqui pessoas jovens, acho que tem pessoas de 15 anos, 16 anos, 14 anos, que nesse momento estão aqui no sábado pela manhã, prestigiando e aprendendo. O que hoje é muito difícil. Hoje as pessoas às vezes não estão conectadas, a geração não está conectada com esses momentos. Então vocês estão de parabéns por estarem aqui no sábado pela manhã e eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para vocês mesmos, né? Porque vocês merecem. Quando eu vou palestrar em alguns eventos, eu trago a história de quando eu comecei, né? Então, pode parecer, mas hoje você tem uma empresa de consultoria, hoje você é CEO de uma empresa que atua em três estados do Brasil, né? Já atuamos em mais 2 estados do Nordeste, mas tudo começa pequeno. Tudo começa quando você resolve dar o primeiro passo. E quando foi colocado aqui o que é CEO, né? Falou o que é CEO. Quem é que de vocês entende essa sigla aqui? Levante a mão. O que é CEO? Beleza. CEO, pessoal, na verdade é uma tradução em inglês para executivo e presidente de uma empresa, certo? Que é Chief Executive Officer, certo? Então, nada mais é do que a pessoa que comanda e lidera um negócio. Então, hoje eu comando e lidero a KR Consultores Associados. E a minha trajetória começou há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, quando eu tinha apenas um carrinho de bombom. Só que o carrinho de bombom já foi um segundo momento, porque na verdade, o primeiro momento, Lucas, pode passar. Pode passar. O primeiro momento, pode passar, pronto. Foi em 1992, quando eu tinha apenas 8 anos de idade, e eu fui trabalhar no mercadinho do meu pai. Meu pai, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, e aí meu pai tinha um mercadinho pequeno, e aí aos 8 anos ele chegou para mim e disse assim, tá na hora de você começar a trabalhar. Tá na hora de você começar a entender a outra realidade. Qual é a outra realidade? A realidade que a vida nos coloca. Que essa realidade, pessoal, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela não está escrita nos livros que vocês leem. Ela não está nas experiências que vocês têm em sala de aula. Ela está na vida prática, na vida real, dentro das organizações, para que vocês possam aprender, de fato, o que é o mercado, o que são os negócios, o que são as empresas. Porque muitos de vocês que estão aqui vão sair daqui para o mercado. Alguns talvez estejam estagiando, né? E aí eu vou dizer outra coisa para vocês. Qual é o diferencial de hoje? É quem sabe executar. É quem sabe fazer. E você só tem uma forma de aprender a fazer. É como? Quem é que gosta de cozinhar aqui? Eita, show. Eu adoro cozinhar, tá, turma? Gosto de cozinhar. E como é que a gente aprimora uma receita? É como? Fazendo. Você vai fazer um bolo uma vez, dá certo ou dá errado? Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes dá errado, sim ou não? Quem está comigo aqui, levante a mão e diga sim. Não tem ninguém comigo aqui? Sim? Sim? Show. Então vamos lá. Se eu fizer 10 vezes a receita, a probabilidade de dar certo é muito maior, sim ou não? Pronto. Então a prática ela traz a excelência, a prática ela traz a perfeição. Então em 1992, quando eu tinha 8 anos de idade, eu comecei, foi o meu primeiro emprego, certo? No segundo momento, foi quando eu tinha 11 anos de idade, em 1995.
Foi aí que meu pai chegou para mim e disse, eu tenho um presente para te dar. Aí eu fiquei todo animado, né? Feliz, um presente. Vem aqui comigo. Aí eu saí, né? Casa do interior, aquela porta que dá direto para a rua. Aí tava lá na calçada da minha casa um carrinho de bombom, vermelho com 2 rodinhas de madeira. E aí eu fiquei pensando, mas que presente é esse, né? Na verdade foi o presente que mudou a minha vida, porque foi a partir dali que eu tive a minha primeira experiência de empreender. Foi ali que eu comecei a lidar com vendas, foi ali que eu comecei a lidar com estoque, foi ali que eu comecei a lidar com pessoas, foi ali que eu comecei a lidar com dinheiro. Porque até então eu não tinha o entendimento de como era lidar com o dinheiro, certo? E tudo isso começou quando eu tinha 11 anos de idade. Talvez aqui não tenha ninguém com 11 anos de idade. Todos têm mais de 11 anos de idade, né? E aí, quando eu continuei, certo? E pode passar. Quando foi em 99, eu saí da minha cidade e fui morar em Natal, né? Então eu aí tinha 14 anos de idade, certo? 14 anos de idade eu saí da minha casa para ir morar numa cidade grande, numa capital e morar na casa do estudante. Alguém de vocês sabe o que é a casa do estudante? Não, né? A casa do estudante é um ambiente onde tem pessoas que não têm condições de morar, de pagar aluguel na cidade grande, e o Estado, o governo, ele mantém essa casa do estudante para essas pessoas que vêm de outras cidades. E aí eu fui morar na casa do estudante, certo? Aos 16 anos eu entrei na faculdade. Aos 16 anos eu entrei na faculdade e eu fui o mais novo da família a entrar na faculdade. Ontem eu estava recebendo o título de cidadão parnaibano, estava com as autoridades, com o governador, com deputados, e aí eu postei uma foto e meu filho postou, né, lá e disse, parabéns, você é merecedor e tal. E eu disse para ele, nós estamos construindo um legado, nós estamos quebrando um ciclo onde nós vamos criar prosperidade e vitórias. E foi aqui que nós começamos a quebrar esse ciclo, desde 2001, certo? Aliás, desde 2001, exatamente. Quando foi em 98, na verdade, antes de ir para a faculdade, meu primeiro emprego mesmo foi um escritório de contabilidade. Então, eu comecei a trabalhar como office boy à tarde, office boy, né, que chamava, que fazia mandado. Na verdade, eu era um menino de mandado. Eu pegava os impostos, entregava nos empresários, eu pegava nota fiscal, recolhia nota fiscal, certo? Para quê? Para começar a entender também. Aí de manhã eu ficava no carrinho de bombom e à tarde eu ficava nesse escritório de contabilidade. E à noite eu estudava. E veio uma oportunidade de eu dar aula de informática. Então, com 14 anos, eu também dei aula de informática no Centro de Informática Frederico Rosado, lá na minha cidade. Por que eu estou contando essa trajetória para vocês, pessoal? Porque vocês estão no momento de criar a trajetória de vocês. Hoje aqui, eu não vou tentar trazer o que é um ponto de equilíbrio, o que é um indicador de liquidez, o que é um demonstrativo de resultado. Isso para vocês hoje, vocês vão ter tempo para entender o que é isso. O que eu tento trazer aqui para vocês é a mudança de mentalidade e o ponto de partida que vocês estão dando agora. Então, se sair dessa palestra, vocês, com essa semente plantada na mente de vocês, eu terei cumprido o meu objetivo aqui. E é por isso que eu estou contando essa trajetória para vocês entenderem que é possível cada um de vocês construírem essa trajetória. Que cada um de vocês, independente da idade, independente da cor, independente da raça, independente do gênero, vocês podem construir uma trajetória, vocês podem quebrar ciclos que até hoje foi colocado a vocês. Então vocês aqui estão fazendo isso. Quando foi em 2000 eu entrei na faculdade, quando foi em 2006 eu passei a ser gerente. Eu tinha 21 anos de idade, eu passei a ser gerente de tecnologia das franquias da Oi. No Ceará,
no Maranhão, no Amazonas e no Rio Grande do Norte. Então eu era gerente de tecnologia de 15 a 16 lojas da Oi. Na época a Oi bombando. Muitos de vocês aqui não sabem o que é o chip 21 anos, né? Sabe não, né? O que é o chip 21 anos? Já ouviram falar? 31, né? O chip 31 anos, né? Então eu sou do tempo do chip 31 anos, onde as franquias começaram a vender muito e aí eu era gerente de tecnologia. Viajava o tempo todo. Ok. Para frente. Quando foi em 2008, eu virei gerente de operações de um grupo de óticas, joias e relógios lá no estado do Ceará. E aí eu comecei a colocar em prática tudo o que eu tinha aprendido. Ou seja, toda a trajetória, todos os estágios, todas as aulas, todas as empresas, o escritório de contabilidade, tudo isso me ajudou a implantar nessa empresa um modelo de gestão que fez ela sair de uma venda de 7 milhões para 13 milhões, ou seja, praticamente nós dobramos o resultado. Mas o que é que trouxe isso? Foi toda essa trajetória. Foi a construção de todos esses pilares que fizeram com que eu aprendesse como lidar com pessoas, como lidar com negócios, como lidar com tecnologia. E o que eu digo para vocês é que hoje vocês estão dando esse primeiro passo, certo? Pode passar aí, direito. Só que aí, pessoal, pode passar. A vida, ela não é feita só de sucesso, ok? Então eu estava aqui em 2008 como gerente de tecnologia, com um salário muito bom, com uma casa, com tudo pago. Isso eu já morava em Fortaleza. Só que quando foi nesse período aqui, certo? Quando foi antes de 2008, eu fui demitido. Ou seja, eu fui demitido da empresa que era das franquias da Oi. E aí eu tive que começar tudo de novo. Eu tive que me reinventar. O que é que eu estou querendo dizer a vocês aqui, turma? Que nem sempre o caminho que vocês escolherem trilhar, nem sempre não, nunca ele vai ser uma constante. Sempre ele vai ter altos, sempre ele vai ter baixas, e vocês têm que estar preparados para se reinventar o tempo todo. Nenhuma carreira, nenhuma trajetória, ela é construída, seja estudante, seja empresário, seja professor, seja político, qualquer carreira, ela sempre terá altos e baixos. Ninguém constrói uma carreira igual foguete. Antigamente dizia que foguete não dava ré, agora já não existe mais essa premissa, tá? Os foguetes agora estacionam, faz baliza, faz tudo, certo? Então vocês têm que ter na mente de vocês, turma, que vocês vão conseguir construir em algum momento vocês vão ter que se reinventar porque vai cair, depois sobe de novo. Mas o que é que acontece na vida? Nós precisamos decidir ter constância. A constância, ela faz toda a diferença. A constância, a disciplina, ela faz toda a diferença. Então, se você quer ter uma carreira de sucesso, tenha constância. Se você quer ter uma carreira de sucesso, tenha disciplina. Se você quer ter uma carreira de sucesso, aprenda com quem já vivenciou. Esteja disposto a estar em lugares onde as pessoas que vocês admiram, que vocês modelam, elas estão. Ah, eu modelo a coordenadora. Pois esteja próximo da coordenadora. Ah, eu modelo o professor Vitor. Pois esteja próximo do professor Vitor. Ah, mas o professor Vitor, ele vai para um beach tênis. Pois vá com o professor Vitor para o beach tênis. Estou dizendo aqui, professor, o pessoal vai tudo para cima de tu, viu? Mas o que é que eu quero dizer? Acompanhe. Rapaz, eu admiro aquela pessoa. Pois acompanhe, veja o que é que aquela pessoa fez. Veja o que é que aquela pessoa está fazendo. Para que vocês possam construir uma carreira, no mínimo, parecida com a dele, tá? Então vamos lá. Quando foi em 2015, eu estou fazendo um resumo aqui, tem muito mais história, mas não dá para contar todas aqui para vocês, tá? Quando foi em 2015, eu comecei o que a gente era KC Consultores Associados.
Quem é que conhece a KR Consultores aqui? Conhece, né? Quem é que já viu um outdoor bem grande na São Sebastião com a minha foto? Pronto. Ali é a KR, ali é uma propaganda, uma publicidade da KR Consultores Associados. Só que em 2015 eu comecei a KC, Caio César Consultores Associados. Sendo que a KC era uma empresa de um homem só, era só eu. Só que eu já tinha em mente, a partir de tudo que foi aprendido na minha trajetória, eu já tinha em mente o quê? Eu quero ser uma empresa de consultoria. Então, eu já visualizava isso. Eu já tinha um cartãozinho chegava e tal, parecia uma empresa. Eu já tinha logomarca, eu já tinha material modelado, eu tinha papelaria. Caio, mas você era um consultor autônomo. Era, mas eu não queria ser um consultor autônomo. É uma questão de mentalidade e de realidade. E aí, quando foi em 2016, ou seja, há 10 anos atrás, nós começamos a KR Consultores Associados. E isso tem permitido eu conhecer muitas coisas. Isso tem permitido muitas possibilidades. A KR Consultores Associados hoje, pessoal, ela atua em 3 estados. Nós temos mais de 40 clientes ativos. Tem clientes como Eliseu Martins, como Toureiro, como Clínica Diagnóstico. Nós temos cliente em Teresina, nós temos clientes em São Luís, nós temos clientes em Caxias. Mas por que tudo isso? Porque nós temos a mentalidade de que nós queremos crescer. Porque nós temos a mentalidade de que nós queremos evoluir. Então é isso que eu estou tentando trazer para vocês aqui hoje. Pode passar, diretor. E aqui é o carrinho de bombom. Estão conseguindo visualizar aí o carrinho de bombom? Então aqui eu tinha 11 anos, tinha bastante cabelo nessa época, como vocês podem ver, né? Aí o tempo vai passando, algumas coisas vão mudando, né, gente? Mas faz parte. E aqui é o seguinte, essa foto, ela não representa somente o carrinho de bombom. Essa foto, ela não representa somente vender bombom. Ela representa uma mentalidade. A mentalidade de empreender. A mentalidade de construir algo diferente. Com honestidade. Certo? Muita gente olha para esse carrinho de bombom e vê uma limitação. E aqui eu enxerguei muitas possibilidades. Por quê? Porque foi aqui onde eu comecei a aprender a ganhar dinheiro. Ah, Caio, e você fala muito de dinheiro. Claro. Por quê? Porque nós precisamos ser recompensados e remunerados pelo trabalho que a gente decide fazer. Se você decide fazer um trabalho igual ao de todos, você vai ser remunerado igual a todos. Caio, eu quero ganhar 20 mil por mês, você tem que fazer diferente. Eu quero ganhar 50 mil, diretor, você tem que fazer diferente. Mas isso está muito longe da minha realidade. Quem foi que falou isso para vocês? Onde é que está escrito que vocês precisam se limitar a crescer, a desenvolver, a evoluir, a transformar? Onde é que está escrito? Alguém aqui de vocês já leu uma escritura dessa? Que diz assim, não, você tem que ficar limitado. Alguém já leu? Muito pelo contrário. Se você for em todos os livros que são escritos na Bíblia, ele vai falar de prosperidade, ele vai falar de fé, ele vai falar de coragem, ele vai falar de crescimento, ele vai falar de evolução, ele vai falar de obediência, claro. Mas não existe nenhum lugar que esteja escrito que vocês não devem crescer, que vocês não devem brilhar, que vocês não devem evoluir. Não existe. E isso depende só de quem, turma? Respondam para mim. Depende de quem? Depende de quem? Exatamente, só depende de vocês. O que eu estou tentando fazer aqui, vamos aplaudir essa moça que está entrando aqui, a Marília, ó. A Marília, ela faz parte do nosso time e ela veio trazer o passe slide para facilitar a vida do diretor aqui, certo? Coloque aqui, diretor. Tomara que esse aqui esteja funcionando.
Muito obrigado, viu, Marília? Obrigado. Deu bom aí? Bora ver. Olha aí. Agora sim. Show! Pessoal, vocês estão comigo? Quem está comigo, levante a mão e diga sim. Mais forte. Legal. Isso aí é para vocês não dormirem, tá? E também eu tenho um combinado aqui, já combinei com os professores e a coordenadora. Quem eu visualizar dormindo, a gente tem uma bombinha rasga-lata, vai soltar mesmo embaixo da sua cadeira, certo? Vocês sabem o que é uma bombinha rasga-lata, sabem? Então pronto. Pois fique atento. Oi? Ah, obrigado. Pois bem, pessoal, resultados, vejam só aqui comigo. Resultados diferentes exigem decisões diferentes. Repitam comigo aqui, pessoal. Repitam comigo. Ó, bora lá, todo mundo. Resultados diferentes exigem decisões diferentes. Quem é que conhece Albert Einstein aqui? Todo mundo? Ah, agora todo mundo conhece, né? Ninguém conhecia o Caio, mas Albert Einstein todo mundo conhece. Pois bem, Albert Einstein ele dizia assim: é uma insanidade querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É mais ou menos isso. Se não for isso, literalmente. Certo? Então, turma, vir aqui, assistir aula, fazer o básico, vai tornar vocês diferentes, sim ou não? Não. Não vai. Vocês têm que vir assistir aula, vocês têm que aprender, vocês têm que questionar, vocês têm que estudar e vocês têm que fazer o quê? Praticar. Certo? Vocês têm que procurar estágio. Aqui é tempo integral? Não, né? Então vocês têm que procurar estágio. Ah, Caio, mas ninguém quer me pagar. Trabalho de graça. Ah, Caio, então você está ficando doido. Você disse agora que a gente tem que ganhar dinheiro e agora disse que é para trabalhar de graça. Pessoal, escuta aqui o que eu vou dizer para vocês, todo mundo. Quem está no celular ali atrás, olhe para mim o que eu vou dizer para vocês. A gente só começa a ganhar dinheiro quando a gente vira especialista no que a gente faz. E para virar especialista, às vezes a gente tem que pagar para trabalhar. Quando eu digo pagar para trabalhar, é você trabalhar sem ser remunerado. Você está dando seu tempo. Caio, você já fez isso? Fiz. O escritório de contabilidade. Antes de receber o primeiro salário de R$40, eu trabalhei quase 4 meses de graça para ele. Quando eu fui para Natal, que eu fui fazer um estágio em uma outra escola de informática, nem o vale transporte eles me deram. Mas tudo isso fez a pessoa que eu sou hoje. Então, turma, antes de ter a ambição para ganhar, tenha uma ambição para fazer. Tenha uma ambição para construir resultados. Porque se você constrói resultados, você vai ser reconhecido. Repitam comigo aqui, todo mundo. Se eu construir resultados, eu serei reconhecido e recompensado. Show? Maravilha. Pois vamos para frente. Quando eu falar o show, é para falar o show. Show? Pronto. Mas por que é que eu estou falando isso para vocês, turma? Olha aqui, ó. Há 21 anos atrás, eu estava mais ou menos aí onde vocês estão. Esse cara aqui sou eu, ó, tá vendo? Não dá para ver muito não, a foto é muito ruim. Foi há 21 anos atrás, a gente não tinha as tecnologias que nós temos hoje. E aqui eu acho que ainda foi digitalizado no scanner. Viu? Vocês não sabem o que é isso, sabe? Sabe, né? Então aqui sou eu. Certo? Há 21 anos atrás, mais ou menos. É isso? Não, há 21 anos atrás eu estava me formando. Eu era licenciado em computação. Certo? Então, eu não sou administrador, eu tenho MBA em gestão, eu tenho MBA em administração, mas minha formação é como analista de sistema. Eu sou da área de computação. Quem é que é da área de tecnologia aqui? Levante a mão aí, tem alguém?
Só os dois, né? Ninguém é doido, o resto é tudo normal, só nós que somos doidos. Certo? Então eu estou falando isso para vocês porque eu já estive aí no lugar de vocês, turma. Eu já estive sentadinho aí, com expectativas, com sonhos, com desejo de crescer, com anseio de construir, de fazer. E eu estou tentando transmitir para vocês aqui um pouco dessa trajetória para que vocês vejam que é possível. Quem é que aí sabe o que quer ser daqui a 5 anos? Levante a mão. Todo mundo sabe? O pessoal está bem orientado. Graças a Deus. Parabéns. Porque, gente, escutem aqui comigo. Você ter uma visão de médio prazo é essencial para você crescer. Nem que seja comprar uma bicicleta parcelada no boleto em 24 vezes, lá na Noroeste. Vende bicicleta na Noroeste? Vende? Vende, não sei, né? Pois bem. Ok, turma, então vamos lá. Eita, disse, ó. Passa aí, diretor, daqui a pouco ele volta. Pois bem, então, gente, a grande virada da mentalidade é o quê? Pode passar. A grande virada da mentalidade, o que é que eu aprendi depois desses 21 anos? Sonhos não crescem apenas com vontade. Cresce com decisão, disciplina e direção. Isso vale para vocês, isso vale para empresários, isso vale para professores, isso vale para todos. Simplesmente, você ter vontade não vai tirar você de onde você está. Você precisa decidir, você precisa ter disciplina e você precisa ter foco. Show? Show? Massa. Ok, aí vem o que é que impede vocês de crescerem. O que é que te impede de crescer, irmão? É você mesmo. O que é que te impede de crescer? Preguiça, né? Preguiça é um dos 7 pecados capitais. Mas faz parte. O que é que te impede de crescer? Preguiça também? Não. De incapacidade? Entendi. Autoestima. Isso é fácil. Isso é fácil de resolver. Estudando, aprendendo, fazendo. Certo? O que é que te impede de crescer, você aqui do meio? Sim, senhora. Procrastinação. Hoje tá difícil, né, turma? Por quê? Hoje as pessoas, o ser humano, para você entender, como é seu nome? Cibele. O ser humano, ele tem tendência a procrastinar, certo? Por quê? Tem algum professor de biologia aqui? Não, né? Tem não. Por quê? Porque desde os tempos antigos, nós somos programados para não gastar energia. O nosso cérebro é programado para não gastar energia, para procurar atalhos. E o que é não gastar energia? É procrastinar. É simplesmente você, não, meu Deus, eu vou perder muito tempo fazendo isso. Ou então eu vou gastar muita energia, o seu cérebro aqui dizendo para você, eu vou gastar muita energia para fazer isso. E aí hoje tem a história dos Instagram, né, dos TikTok. Todo mundo tem TikTok aqui, não tem? Pois é. E aí isso atrapalha ainda mais. O que é que a gente tem que fazer com a procrastinação, Cibele? Hein, Cibele? O que é que a gente tem que fazer com a procrastinação? Você vai dividir o seu desafio em pequenos pedaços, certo? Porque às vezes a gente tem medo do problema. Vocês já ouviram o ditado que nós vamos comer o elefante aos pedaços? Não? Pois tem. Você consegue comer um elefante inteiro? Não. Mas se você fatiar ele todinho, começa a comer, não começa? Quando pensar que não, acabou o elefante, né? Então, assim, não é nem o elefante, é o boi. Mas entenda o seguinte, é porque eu aumentei o problema. Entenda o seguinte, você tem que quebrar as suas atividades em pequenos pedaços para você ir fazendo, certo? E quando você terminar de fazer uma coisa, você tem que fazer algo que te dá prazer. O que é que você gosta de fazer? Comer chocolate. Gosta? Pronto. Então, quando você fizer uma atividade, você vai e come um chocolate.
Porque aí você desperta na sua cabeça o prazer de ter concluído a tarefa. E aí você começa a quebrar a procrastinação. Pois bem, o que é que impede a gente de crescer? Quantas oportunidades vocês perdem por medo? Quantas vezes vocês quiseram fazer uma coisa e não fizeram porque tinham medo e viram que era muito fácil fazer, foi outro lá e fez na sua frente e você se arrependeu? Mas, gente, do que é que vocês têm medo? De errar? Quem é que tem medo de errar? Levanta a mão aqui. Mas por que é que vocês têm medo de errar? Vocês estão na idade certa para errar. Vocês estão na idade certa de provar. Vocês estão na idade certa de tentar fazer. Se der errado, vocês têm tempo de corrigir, gente. Vocês têm que experimentar fazer. Ah, eu vou fazer um trabalho de uma maneira diferente. Experimente, teste. Mas eu estou inseguro. Alinhe com o professor. Eu me sinto incapaz. Faça um curso na internet. Caio, eu não tenho dinheiro para pagar, mas tem curso gratuito. Tem a Universidade Bradesco. Tem um monte de gente hoje gravando conteúdo na internet, no YouTube. Então tá tudo disponível para vocês. Certo? Então, nós vamos ter medo de errar daqui para frente, sim ou não? Pois repitam comigo. Eu não vou ter medo de errar. Porque eu estou na idade de aprender. É isso. Show? Muito obrigado, viu? Vou promover você assistente de palco. Ok. Quantas vezes vocês tiveram a ideia, mas desistiram antes de tentar? Muitas vezes? Algumas, né? Maioria, né? Pois é. Quantos aqui têm potencial, mas ainda não decidiram assumir a própria vida? Essa é uma pergunta retórica, não precisa responder, só para vocês refletirem. Certo? Quantos de vocês têm potencial que as pessoas dizem assim, você tem potencial, e você vai no espelho e olha, cadê? Né? Então, turma, quem é que vai descobrir o potencial de vocês? Quem é que sabe o que é motivação aqui? Vocês sabem o que é motivação? Eu posso dar a minha motivação para vocês? Não. A motivação é interna. A motivação, ela é, você tem que ter um motivo para fazer uma ação. Motivação, certo? Tem que ter um motivo. Qual é o motivo? Fazer a diferença. Vocês têm que ter um propósito na vida de vocês, pessoal. Qual era o meu propósito? Era transformar pessoas, era transformar empresas. Era não, é. Certo? Transformar pessoas, transformar empresas. Eu trabalho, turma, de 7 da manhã a 8 da noite, 9 da noite, todo santo dia. Caio, você não cansa? Não. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Quem tem propósito não cansa. Quem tem propósito não reclama. Quem tem propósito não fadiga. Por quê? Porque ele encontra uma motivação, e motivação dá energia. Sim ou não? Então vocês têm que encontrar o propósito de vocês. Show? Pra frente. Tô terminando, só tem mais 820 slides, tá? Quem é que vai fazer o show de talentos aqui hoje? O que é o show de talentos? É surpresa, é? Apresentação de quê? Legal. Stand-up? Show. Pois bem. Aí, pessoal, ó, olha aqui pra mim. Nós temos crenças limitantes, sim ou não? O que é uma crença limitante? É algo, repare bem aqui, pessoal, ó. Crença limitante é algo que colocaram na cabeça de vocês, mas não foi você. Às vezes, os nossos pais, por querer nos colocar em um caminho certo, aí começa a colocar medo na nossa cabeça. Certo? Tipo assim, eu vou escalar o Monte Everest. Não, você não consegue. Mas quem foi que disse que você não consegue? Então nós temos, pessoal, que eliminar essa crença limitante de eu não consigo. Eu vou dizer duas coisinhas para vocês aqui.
Tem alguma coisa que vocês pensaram fazer que já está feito? Que alguém foi lá e fez? Então, se alguém fez, vocês conseguem fazer. Certo? Existe outra premissa. Se ninguém ainda fez, então você vai ser o primeiro. Ou seja, vocês têm que fazer. Não tem desculpa para não fazer. Certo? Não vai funcionar. Pessoal, me diga uma coisa. Quando a gente nasce com medo? A gente nasce com crença? Não. E quando a gente nasce sabendo andar? E o que é que nós fazemos antes de andar? E a gente começa a engatinhar, né? E a gente, vocês não se lembram, né? Mas vocês conhecem criancinha que taca o rosto no chão. Sim ou não? Irmão de vocês, ou irmã de vocês, ou primo. E aí a criança, ela sabe o que é medo? E o que é que ela faz de novo? Ela vai de novo. E aí a criança, com a prática, ela aprendeu a engatinhar. Show? E ela vai agora o quê? Andar. E quando ela aprende a andar, quando ela está começando a aprender a andar, eu me lembro, né? Eu tenho 4 filhos, tá, gente? 4. É isso mesmo, as pessoas ficam espantadas. Então, o que é que acontece? Por isso que eu não cresci. Passei o tempo todo só cuidando de menino. Então, entenda o seguinte. Quando começa a andar, aí vai se levantando assim, né? Mas aquilo ali é medo? Não. Ele vai testando os limites. E quando pensa que não, a criança está em pé. Mas está tudo resolvido, aí a criança começa a andar, parece que tomou uma ardose, né? Pá! E vai, e se bate, e cai. E ela desiste porque ela não sabe o que é medo. E porque ela não diz que não vai funcionar. O que é que ela faz? Ela vai praticando e aprendendo uma coisa de cada vez. O grande problema de hoje é não sei como. Mas se você praticar, você aprende. Quem é que gosta de matemática aqui? Tem professor de matemática aí? Matemática, pessoal, eu era péssimo, tá, professor em matemática? Mas eu vim aprender matemática depois que eu entrei na faculdade de tecnologia, que eu tive que pagar matemática 1, 2 e 3, álgebra linear. Aí eu tive que aprender. E aí eu descobri o prazer de aprender matemática. E eu me arrependi de não ter aprendido no colegial. Certo? Mas entenda, a matemática é o quê? É você praticar, você desenvolver o seu raciocínio lógico. Não é assim? Se você não praticar, você vai aprender? Não. Porque exige exercício. Exige você fazer. Tudo na vida é assim, turma. Quem é que já teve algum emprego aqui? Já trabalhou, já estagiou, já fez alguma coisa? Parabéns, vocês estão na frente de todos os outros que estão aqui, tá? Então os outros já estão para trás deles, tá certo? E agora, Caio, o que é que eu tenho que fazer? Procure um estágio. Procure aprender alguma coisa, fazer alguma coisa, certo? Ok, não é para mim, é arriscado. Gente, agora eu vou falar um negócio para vocês que vocês gostam. Os garotos, quando vão chavecar uma garota, ainda chama isso? Chama? Não, como é que chama agora? Paquerar, não. Flertar. Dá em cima, pois pronto. Ok. Quando o garoto vai chegar junto da dona, é arriscado sim ou não? Mas vocês desistem? Desiste? Aí deu ruim, viu? Não pode desistir, não. Se existe um negócio que eu era insistente. É arriscado? Mas vocês desistem? Não. Então, turma, olha aqui, ó. Arriscado sempre será. Mas se vocês desistirem, vocês não vão conseguir fazer. Então vamos aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Repitam comigo, todo mundo, ó. A partir de hoje, eu não terei mais crenças limitantes. Show? Pronto. Para frente. Quem espera o momento perfeito nunca começa. É verdade?
Porque não existe momento perfeito, turma. Não existe nada perfeito. E empreender é assumir risco. Empreender é você fazer, mesmo diante de todas as adversidades. Empreender é você saber que vai dar certo e que também não vai dar certo. Empreender, pessoal, é um mundo totalmente diferente. Ainda mais no Brasil, que a gente vive, professores, professoras, que é um cenário extremamente hostil, extremamente difícil para o empresário abrir um negócio. Por que que as empresas quebram em 5 anos, metade delas? Vocês sabem, não? Não? Primeira coisa, falta de capital de giro. Segunda coisa, falta de conhecimento do empresário, não sabe gerir o negócio. Terceira coisa, falta de um plano. Então, turma, o que é que acontece? O empresário abre a empresa só com o dinheiro de pagar as contas no primeiro mês. Só que o caixa só vira com um tempo depois, aí começa a faltar dinheiro, aí o cabo vai e quebra, certo? Ok, turma? Aí vem o seguinte, o custo de não decidir. Qual é o custo de não decidir? Vocês já ouviram falar aquele detalhe, aquele ditado, o não eu já tenho. Eu vou buscar agora o sim, não é assim? Aí tem gente que diz assim, o não eu já tenho, agora eu quero é a humilhação. Né? Entenda o seguinte, turma. Se vocês não decidirem, nada vai mudar. Se vocês não acreditarem, nada vai mudar. Se vocês não saírem daqui e agirem e tomarem uma decisão de fazer diferente, nada vai mudar. E se vocês não fizerem isso agora, quando vocês chegarem lá no mercado de trabalho ou para abrir um negócio, ou seja lá o que for, vocês vão repetir esse padrão. É o padrão de não fazer nada. Quem é que estuda à tarde aqui? Levante a mão. Que horas vocês acordam? Depende. Depende de quanto tempo você passou no Instagram e no TikTok no dia anterior, né? Pois é. Aí entenda o seguinte, se vocês não mudarem o comportamento, nada vai mudar na vida de vocês. Show? Rapaz, Caio, tu é muito chato. Eu sei. Mas mesmo assim eu estou aqui dizendo para vocês a realidade que é fora das 4 paredes desse ambiente. Porque aqui você tem um professor que ele está te orientando. Você tem um amigo ali que está te ajudando. Lá no mercado, meu amigo, o negócio é diferente. Lá no mercado, tem pessoas puxando o tapete, sim ou não? Você não vai ter o professor para estar te orientando. Às vezes você pega um líder totalmente idiota. Entendeu? Que não vai te ensinar. Mas de quem é a obrigação de aprender? Levante a mão. De quem é a obrigação de aprender? É de vocês. Show? O custo de não assumir risco. Oportunidades não conquistadas. Se você não assumir risco na sua vida, você não vai conquistar nada. Você não vai sair do lugar que você está. Quem é que está satisfeito no lugar que está? E o que é que vocês estão fazendo diferente para sair desse lugar? Entendeu? Então assim, turma, repare bem. Olha só aqui o que eu tenho para dizer a vocês. Quando eu não estou satisfeito com uma coisa, eu sou grato por ela, porque a gente tem que ser grato, tá? Você tem que ser grato pelo uniforme, você tem que ser grato por estar sentado aqui onde tem várias pessoas que não têm a mesma oportunidade. Então a gratidão faz você se movimentar, tá? Mas eu não posso ficar acomodado. Eu não posso ficar parado. Show? Beleza, para frente. Então, turma, antes de encerrar aqui, eu tenho uma reflexão para fazer junto com vocês, certo?
E é uma reflexão poderosa. Passa aí, diretor. Talvez quem esteja lá atrás não esteja enxergando tão bem. Mas isso aqui é um cemitério, tá? O cemitério é o lugar mais rico que a gente possa conhecer. Sabia não? Por quê? Porque lá tem os melhores livros que não foram escritos. Lá tem as melhores músicas que não foram compostas. Lá tem as melhores ideias que não foram implementadas. Lá tem as melhores ações que não foram tomadas. E lá tem as melhores decisões que não foram feitas. Sim ou não? Pois é. Porque o tempo, turma, não espera por nós, tá? Eu tenho todo o tempo do mundo. Naturalmente, vocês deveriam ter mais tempo do que eu, sim ou não? Eu estou com 42. Só que na vida real não é assim que a coisa acontece. Então, nós temos que agir diariamente para que as nossas ideias não vão para o cemitério com a gente. Os nossos ideais, os nossos livros, as nossas músicas, os nossos desejos, os nossos sonhos. Show? Mas o que é que nós vamos fazer aqui, turma? O nosso ambiente não é aquele. O nosso ambiente é esse aqui. Esse é o nosso ambiente, em um paraíso, onde nós escrevemos os nossos livros, onde nós criamos as nossas músicas, onde nós implementamos as nossas ideias, onde nós fizemos as ações, nós decidimos e efetivamente nós executamos. Este é o nosso mundo. Esse é o mundo que espera por vocês. Oportunidades, desafios, crescimento, evolução, transformação de pessoas. Isso é o que espera por vocês. Porque vocês, turma, são o futuro dessa nação. Vocês serão políticos, serão engenheiros, serão médicos, serão artistas. E vocês têm que estar nesse paraíso o tempo todo. Porque ninguém foi feito para ficar em um lugar onde não merece. Deus fez da gente a imagem e semelhança dele. E Deus quer o extraordinário para cada um de nós. Eu não sou religioso. Eu não sou crente. Eu sou católico de batismo. Certo? Mas eu acredito que nós estamos aqui para ser a melhor versão de nós, cada um dia que nós estamos aqui. Show? Pois aplaudam isso aí que eu acabei de falar. E aí, turma? Vocês têm duas escolhas: continuar como está ou decidir crescer. Porque talvez, assim como aquele menino do carrinho de bombom, você só precise tomar uma decisão para mudar a história da sua vida, certo? Então, passe aí, diretor. Eu quero dizer isso aqui para vocês. Talvez hoje existam futuros engenheiros, futuros líderes, médicos, professores e tudo, certo? Não pegou aqui, mas tudo bem. Mas isso depende de uma decisão. A decisão de vocês fazerem, certo? E aí eu quero mostrar um finalmente aqui para vocês. Isso aqui era eu, certo? Isso aqui é para dizer para vocês que nem tudo começa grande. Ali está grande, foi o estagiário que errou, mas é grande. Nem tudo começa grande. Isso aqui é meu passado. Precisamos decidir de dedicação, de direção e foco. Esse aqui é meu escritório hoje. Isso aqui é meu presente. E esse aqui é o nosso futuro. Certo? Esse aqui é o que nós devemos sonhar. Nós nunca devemos nos acomodar. Nós nunca devemos fazer algo simplesmente por fazer. Nós temos que dar o nosso melhor. A nossa espinha tem que arrepiar
no momento em que nós estamos fazendo o que nós decidimos fazer da nossa vida. Sim ou não? E eu quero sair daqui hoje, deixando na cabeça de vocês que vocês são o futuro, que vocês são extraordinários, que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Empreender, ser professor, ser engenheiro, e seja lá o que for, vocês têm que dar o melhor de vocês, porque vocês nasceram para brilhar. Show? É isso que eu tenho para dizer a vocês. Muito obrigado e eu encerro por aqui.